Imagine um mundo onde a alegria natalina e o sadismo brutal se unem em uma única e aterrorizante linha do tempo. Em um canto temos Kevin McAllister, o garoto prodígio abandonado que transformou a casa de sua família em um arsenal de dor e punição. No outro temos John Kramer, o mestre dos jogos, o Jigsaw, que transformou a dor e a punição em uma filosofia de vida. A conexão entre esses dois gigantes da engenharia de armadilhas não é apenas uma coincidência, é o alicerce de uma das teorias mais sombrias e convincentes da cultura pop, e é a que vamos falar hoje. Seria Kevin o Jigsaw? Hoje, vamos jogar um jogo para descobrir isso. Todos nós nos lembramos de Kevin McAllister, o garoto loiro, esperto, com um sorriso de canto que escondia uma mente que trabalhava 3 passos à frente dos adultos. Ele foi abandonado pela família, não uma, mas 2 vezes, durante o que deveria ser o período mais acolhedor do ano. O primeiro abandono, em Illinois, foi um erro logístico colossal. O segundo, em Nova York, foi uma repetição cruel do destino. Mas além da comédia pastelão e das risadas de férias, existe uma camada de trauma e negligência que poucos ousam examinar de perto. Kevin, aos 8 anos, não estava apenas se defendendo, ele estava exercendo um controle que nunca teve sobre sua própria vida, infligindo dor não apenas por necessidade, mas por uma satisfação silenciosa e perturbadora. A questão que paira no ar, como a fumaça de uma maçaneta incandescente, é a seguinte: o que acontece com um gênio abandonado que aprende que a única maneira de se sentir seguro e no controle é através da engenharia de armadilhas letais? A transição de gênio precoce, mestre em armadilhas domésticas, para o serial killer filosófico, Jigsaw, parece impensável. Mas se examinarmos as evidências da evolução da sua arte, a simetria é assustadora. A filosofia de John Kramer, Jigsaw, está enraizada na premissa de que as pessoas não valorizam suas vidas até que sejam forçadas a lutar por elas, até que sintam a dor. E o que era a vida de Kevin, se não uma luta constante para provar seu valor após ser esquecido, subestimado e, essencialmente, abandonado? Essa teoria não apenas conecta 2 universos cinematográficos distintos, mas oferece uma origem brutalmente lógica para a mente de Jigsaw. A infância negligenciada foi a sala de aula, as férias de Natal foram o laboratório, e John Kramer é o resultado final. Vamos começar com a base de tudo, a engenharia pura e simples. Kevin McAllister não era um menino qualquer, ele era um prodígio da física aplicada e da logística de cerco. As armadilhas que ele montava em sua casa não eram meros tropeços, elas eram máquinas de Rube Goldberg, projetadas para causar incapacitação e dor máxima. Considere a precisão. A lata de tinta, o golpe de assinatura de Kevin, é um experimento de cinemática brutal. Ele precisava calcular a altura exata do corrimão, o peso da tinta, o comprimento da corda e o momento preciso para garantir o impacto mais devastador no rosto de Harry ou Marv. Não era sorte, era cálculo. Ele usava alavancagem, temperatura extrema, a maçaneta, fricção, piche e pregos e quedas de alta energia. Aos 8 anos, Kevin já dominava a arte de transformar objetos cotidianos em ferramentas de tortura. Jigsaw, John Kramer, leva essa genialidade a um nível industrial, mas a metodologia permanece idêntica. Jigsaw, o engenheiro, não usa máquinas complexas importadas, ele usa o ambiente. Ele transforma banheiros decadentes, tubos de esgoto, bicicletas e televisões antigas em dispositivos de tortura. O que era uma armadilha para pregos no porão de Kevin se torna a fossa de agulhas de Amanda Young. O que era um fio de ferro aquecido que queimava um M na mão de Harry se transforma em um sistema hidráulico de tração que desmembra a vítima de Jigsaw. A diferença é apenas de escala e refinamento. Kevin estava testando materiais domésticos. Jigsaw está testando limites humanos. Ambos, no entanto, compartilham a filosofia de usar a simplicidade, a acessibilidade e, mais importante, a inevitabilidade da falha do alvo. Jigsaw sempre deixa uma chance, uma saída, mas essa saída exige uma dor ou sacrifício inimaginável. Kevin fazia o mesmo. A única maneira de Harry e Marv escaparem era desistir do roubo e suportar a dor imediata e humilhante. A progressão é clara. O gênio de armadilhas de Chicago apenas mudou seu foco, de ladrões de casas para pessoas que ele considera ladrões de suas próprias vidas. A arquitetura mental por trás do design é a mesma, calibrada, fria e cientificamente sádica. A evidência mais perturbadora, e talvez a que realmente sela este caso, reside na psicologia dos personagens. Kevin McAllister, apesar de seu charme superficial, exibe traços de sadismo e uma profunda falta de empatia, que são a marca registrada da personalidade de Jigsaw. Pensem como Kevin reage ao sucesso de suas armadilhas. Não há medo, não há remorso, apenas satisfação pura. Quando Marv tropeça nos carros de brinquedo e escorrega, Kevin não apenas ri, ele se deleita na humilhação física. Quando Marv tenta limpar os sapatos de Peach, Kevin atira a lata de tinta, e o que vemos é um garoto sorrindo enquanto seus alvos gritam de dor e frustração. Essa reação não é a de uma criança assustada lutando por sua sobrevivência. É a reação de alguém que encontrou prazer em ter poder sobre o sofrimento alheio. O trauma do abandono deu a Kevin a permissão moral, em sua mente infantil, para retaliar contra o mundo que o subestimou. A punição se tornou sua linguagem. Jigsaw também usa a punição como sua principal forma de comunicação. Ele não mata diretamente, ele cria cenários onde a dor física é a única forma de purificação ou reeducação.
Ele acredita que a dor é a chave para a iluminação, que somente ao enfrentar a morte e a mutilação, as pessoas podem aprender a valorizar o fôlego. O prazer de Jigsaw, assim como o de Kevin, não reside no assassinato, mas na observação da luta, na observação da realização, do momento em que o alvo entende a lição dolorosa. Em Esqueceram de Mim, Kevin está ensinando Harry e Marv uma lição sobre invadir propriedades. Em Jogos Mortais, Jigsaw está ensinando os viciados e corruptos uma lição sobre a moralidade. A filosofia é idêntica. O sofrimento calibrado leva à redenção. A diferença é que na idade adulta, Kevin, agora John Kramer, teve sua sensibilidade completamente erradicada, permitindo que suas lições se tornassem mortais. O sadismo infantil se transformou em um sistema de crenças. Ele não apenas gostava de machucar, ele passou a acreditar que machucar era essencial para o aprimoramento moral da humanidade. É a justificação de um sociopata para seu próprio prazer distorcido. O que realmente une Kevin e Jigsaw, além da psicologia, é a metodologia de execução. Ambos são mestres em engenharia doméstica. Eles são o epítome da inovação destrutiva com recursos limitados. Pense na cena icônica, uma festa de Natal cheia. Ele usou projeção, som e movimento para criar uma ilusão complexa que manipulou seus alvos psicologicamente antes mesmo de machucá-los fisicamente. Isso é engenharia de sistemas. Jigsaw, semelhantemente, constrói seus jogos inteiramente a partir de objetos recuperados e ferramentas de construção básica. Ele não depende de tecnologia futurista, mas da manipulação astuta do ambiente imediato. O jogo da fossa de agulhas, por exemplo, não exige tecnologia avançada, apenas a paciência de coletar milhares de seringas e construir uma caixa com um limite de tempo. É a mesma mentalidade de Kevin transformando o forno em um aquecedor explosivo ou o porão em um campo minado de pregos. O talento de Kevin estava em transformar o cotidiano no letal. A transição dele para John Kramer, um engenheiro civil ou designer estrutural, como é sugerido no cânone de Jogos Mortais, é perfeitamente lógica. Ele canalizou sua genialidade precoce em uma carreira respeitável, aprendendo a fundo sobre estruturas, hidráulica e resistência de materiais. Quando a persona de John Kramer se quebrou, o conhecimento técnico permaneceu, mas o propósito mudou drasticamente. Jigsaw não precisava de uma oficina de ponta. Ele precisava de acesso a peças de reposição e do seu próprio cérebro hiperracional. O gênio que calculou o arco de uma lata de tinta agora calcula o tempo exato que uma vítima pode suportar ser içada por ganchos ou o volume de sangue que pode ser perdido antes que a morte ocorra. A mudança é puramente de alvo e ferramenta, nunca de talento. Se a polícia de Nova York ou Chicago tivesse feito uma análise forense das armadilhas de Esqueceram de Mim, eles teriam encontrado o blueprint de Jigsaw: eficiência brutal, materiais de baixo custo e uma complexidade enganosa. Um dos maiores obstáculos a essa teoria é a história oficial de John Kramer. Na linha do tempo de Jogos Mortais, John Kramer se torna Jigsaw após ser traído por um colega, ter um acidente que resulta na perda de seu filho não nascido, Gideon, e ser diagnosticado com câncer terminal. Este triplo trauma é o que o leva a sua tentativa fracassada de suicídio e, subsequentemente, a sua missão de apreciar a vida. No entanto, se Jigsaw for Kevin McAllister, esses eventos não são o início de sua psicopatia, mas o detonador que liberou o monstro que estava adormecido. Pense em Kevin na adolescência e início da vida adulta. Ele é um prodígio, mas socialmente desajustado, carregando o peso de uma infância negligenciada e a culpa de ter se divertido com a dor. Ele tenta ser normal. Ele adota a identidade de John Kramer, talvez fugindo da infâmia dos McAllister, buscando uma nova vida. Ele se torna um engenheiro, usa sua genialidade de armadilhas para a construção civil e tenta reprimir o trauma original. Ele se casa, tenta ter uma família. Ele tenta desesperadamente se encaixar no mundo que o abandonou, mas o trauma reprimido é como uma mola tensionada. O diagnóstico de câncer e a perda de Gideon não são o trauma inicial, são a traição final. É o universo dizendo a John Kramer, o ex-Kevin, que ele nunca terá a família e o amor que lhe foram negados na infância. A perda do filho é a repetição máxima do abandono. Assim como ele foi abandonado, agora sua própria descendência lhe foi tirada. Essa dor terminal destrói o último resquício de sanidade e empatia. O Kevin de 8 anos, que queria que sua família voltasse, desaparece completamente. O John Kramer que emerge não está apenas revoltado com o câncer, ele está revoltado com o destino cruel que sempre o tratou como descartável. E o que faz o gênio da punição quando está revoltado? Ele começa a punir o mundo. Sua filosofia sobre valorizar a vida não é altruísta, é um reflexo distorcido de seu próprio sofrimento. Jigsaw força os outros a valorizar o que tem, porque ele próprio perdeu tudo o que era importante. Primeiro, a infância. Segundo, a chance de uma vida adulta feliz. A genialidade da engenharia e o sadismo infantil estavam lá desde o início. O trauma de John Kramer apenas forneceu a justificativa moral necessária para o Kevin adulto se tornar Jigsaw. Ele viu sua própria morte como a permissão para infligir a dor que ele achava que o mundo merecia. A teoria de que Jigsaw é Kevin McAllister adulto se sustenta mais fortemente na motivação filosófica que unifica seus atos de violência. O verdadeiro jogo de Jigsaw é um jogo de privilégio e negligência, os mesmos temas que definiram a infância de Kevin. A família McAllister era rica, negligente
autossuficiente e excessivamente focada em si mesma. Kevin era constantemente subestimado e ignorado, um item de bagagem irritante. Ele não se sentia amado, sentia-se um fardo. Quando ele é abandonado, ele prospera, mas essa prosperidade é construída sobre a dor. Jigsaw frequentemente seleciona vítimas que são privilegiadas, mas desperdiçam seus recursos, suas vidas ou seus talentos. Ele caça pessoas que têm vidas que Kevin McAllister, o adulto traumatizado, nunca conseguiu manter. Viciados que não valorizam a saúde, advogados que não valorizam a justiça, maridos infiéis que não valorizam a família. Jigsaw está ensinando uma lição para o mundo, que a família McAllister nunca aprendeu. Você tem sorte de ter o que tem, e se não lutar por isso, será tirado de você. É a manifestação adulta de uma criança que teve sua segurança e seu lar roubados. O ciclo da dor é simples. Kevin sentiu-se abandonado. Ele puniu os ladrões para proteger o que restava de seu mundo. Jigsaw, sentindo-se abandonado pela vida, através da doença e da perda, pune aqueles que ele sente que não merecem o mundo que lhes foi dado. As armadilhas de Kevin eram preventivas e defensivas, protegendo seu castelo. As armadilhas de Jigsaw são pedagógicas e ofensivas, punindo o mundo que permitiu que ele sofresse. A diferença entre a lata de tinta e a armadilha de urso reversa é a raiva contida por décadas. Kevin nunca se recuperou do abandono, ele apenas se adaptou. A frieza metódica de Jigsaw, sua obsessão por detalhes e sua habilidade de desaparecer sem deixar rastros são habilidades que ele aperfeiçoou como uma criança deixada sozinha, tendo que se alimentar, defender-se e sobreviver. Tudo isso sem a ajuda de um adulto. Jigsaw é a prova de que o trauma infantil, quando combinado com uma genialidade inegável, pode incubar o mal mais calculado e metódico. Ele não é apenas um serial killer, ele é um professor, ensinando as lições amargas de sua própria juventude. A simetria entre Kevin McAllister e John Kramer é demasiado precisa para ser ignorada. Ambos são arquitetos do caos, mestres da engenharia de guerrilha e filósofos da dor. Kevin usou sua genialidade para criar uma comédia de terror. Jigsaw usou a mesma genialidade para criar um terror filosófico. A linha do tempo é clara: negligência, trauma, desenvolvimento de sadismo sob o disfarce de autodefesa, repressão e, finalmente, a quebra total que libera o gênio da armadilha, como Jigsaw. O homem que forçava ladrões a caminhar sobre pregos evoluiu para o homem que forçava viciados a cortar seus próprios membros. É uma história trágica de como a falta de amor e a solidão criaram não o herói de férias, mas o vilão mais frio e calculista do cinema moderno. A próxima vez que você assistir a Esqueceram de Mim, olhe além das risadas. Procure o brilho de satisfação nos olhos de Kevin quando ele vê a dor. Você não estará apenas vendo um garoto, estará vislumbrando a origem de Jigsaw. Você estará vendo a primeira aula de um mestre de jogos em treinamento. E agora, a pergunta final. Se você fosse um dos McAllister, um dos que se esqueceu de Kevin, você acha que ele teria criado um jogo especialmente para você? Valorize sua vida, porque Jigsaw, ou melhor, Kevin, está observando. Deixe sua opinião nos comentários. Kevin McAllister realmente se tornou Jigsaw? Clique no botão de curtir, inscreva-se no canal para mais teorias sombrias e ative o sino para não perder o nosso próximo jogo. Até a próxima!